Que bom estarmos juntos e agora bem acompanhado aqui ao lado dessa imagem bonita de Nossa Senhora das Graças para iniciarmos um caminho com uma santa muito querida, Santa Teresinha do Menino Jesus. Pode ser que você seja uma dessas pessoas agraciadas pela intercessão dela, recebeu aí as rosas da novena e recebeu também aquele pedido especial que você fez a esta alma. Sem dúvida, ela tem muito a nos falar, muito se fala sobre Santa Teresinha e parece não esgotar sobre o assunto da vida e da história de Santa Teresinha. E a gente quer também mergulhar neste mistério e poder extrair, o néctar, extrair aquilo que tem de profundo, de essencial. É lógico, por mais que nós vamos fazer isso, nunca vai se esgotar. Então haverá uma série de temas, eles são independentes. Ou se você perdeu algum tema, pode voltar, quer assistir aquele lá que eu vou dar daqui uns 3, 4 dias, assiste, volta nesse, revê, não tem problema, eles são independentes. Nós vamos caminhar assim, passos bem pequeninos, como Santa Teresinha, para conseguirmos tirar aquilo que é essencial. E hoje a gente já vai começar então esse tema. Eu tive dificuldades, na verdade, de poder escolher o tema de hoje, porque tem dois temas que se entrelaçam e vocês vão perceber que esses dois temas são fundamentais. Bom, depois dessa pequena introdução, vamos direto então ao texto, sem perder muito tempo, deixando aí as outras questões como histórica, a parte desta escrita, desse manuscritual, o relacionamento de Santa Teresinha especificamente com a sua irmã, Madre Inês, da qual é destinada esta carta. Vamos deixar isso para que você que queira aprofundar um pouco mais nessa questão histórica, que é maravilhosa, profunda também, possa ir procurar e fazer essas pesquisas na internet. E nós vamos centrar naquilo que a palavra de Deus vai nos ajudar a compreender, sobretudo lendo essa palavra na própria vida de Santa Teresinha. Bom, vamos falar direto no terceiro parágrafo, para quem tem o texto. Começa assim: durante muito tempo eu me perguntava por que Deus tinha preferência, porque todas as almas não recebiam a mesma medida de graça. Olha só, ela começa dizendo o seguinte: durante muito tempo eu me perguntava. Muitas vezes na nossa vida temos a questão das dúvidas, das perguntas, e o próprio Cristo usou isso de forma muito explícita, Ele questionava, é justo, é correto, por exemplo, salvar uma vida ou deixar ela se perder. Ele questionava muitas vezes os fariseus, colocando diante deles perguntas. Isso é uma tática da qual pode confrontar as nossas ideias com as ideias que estão sendo passadas, criando um conflito. Esse conflito ele te leva a resolver algo. A grande dificuldade é que nós geralmente queremos responder as perguntas rapidamente e aí a gente pega aqui pela cabeça, por aquilo que nós pensamos ou construindo. Essa era realmente a dificuldade dos fariseus diante de Jesus. A grande questão é que precisamos colocar as nossas dúvidas, os nossos questionamentos no meu olhar de Deus. Temos que direcionar tudo isso que nos causa muitas vezes dúvida. Você tem dúvida de fé? Você tem dúvida muitas vezes diante de um relacionamento? Você responde todas essas perguntas pelos seus próprios conceitos ou deixa que aquela pergunta que ainda parece não ter uma resposta, que acalma o coração, que encontra serenidade, que encontra sobretudo o fruto positivo, ainda não nasceu dentro de você, então você guarda. Isso nós aprendemos bem com Nossa Senhora, quantas dúvidas ela deve ter vivido, e aí a palavra diz, ela não compreendia, e ela então o que ela fazia? Guardava aquelas dúvidas no coração. Não sabia o motivo de tudo aquilo, mas então ela guardava. Durante muito tempo, Santa Teresinha guardava essa questão da preferência de Deus. Se eu fosse te perguntar agora, você acha que Deus tem preferência? E aí a gente pode pensar nas realidades humanas e também pensar naquilo que a gente considera como imagem de Deus, ou seja, como nós vemos Deus. Se Deus é um ser perfeito, que não erra e que não comete injustiça,
Significa para mim que preferência é uma coisa injusta, porque eu tenho que, ao preferir algo, eu, de certa forma, coloco aquilo mais em evidência, dou mais valor do que aquilo outro. Sendo assim, a preferência sempre vai me parecer algo injusto. Como você vê as preferências? E Santa Teresinha ela levanta isso, ela vai continuar no texto aqui, deixando isso bem claro. Ela vai falar o seguinte: estranhava-me ao vê-lo prodigalizar favores extraordinários aos santos que o haviam ofendido, como São Paulo ou Santo Agostinho, a quem forçava, por assim dizer, a receber suas graças. E quando lia a vida daqueles santos, a quem o Senhor acariciou desde o berço até a sepultura, retirando do seu caminho todos os obstáculos que os impedissem de se elevar até Ele, e provendo essas almas com tais benefícios para que nada lhe ofuscasse o brilho imaculado de suas vestes batismais. Eu me perguntava por que tantos pobres selvagens, por exemplo, morriam antes mesmo de ouvir ou sequer pronunciar o nome de Deus. Quando ela olhava, então, para a vida de Santo Agostinho, quando ela olhava para a vida de São Paulo, né, pegamos aí, foi um carrasco, né, foi aquele que perseguiu justamente os cristãos, porque ele então interviu de uma tal forma, com a graça dele na vida de São Paulo, que ali no caminho de Damasco a vida dele foi mudada drasticamente por uma aparição particular para ele. Por que Deus fez isso a São Paulo e tantas outras pessoas que continuam perseguindo o cristianismo, que perseguem a igreja? Por que eles não fazem essa experiência? Por que Santo Agostinho, depois de uma vida totalmente incoerente, uma vida levada aos prazeres, de repente foi tocado pela graça e outros não? Por que acontece algo sobrenatural, como na vida de São Padre Pio, que desde criança já via os anjos, já via a presença do mal, tinha uma visão quase, como a visão que nós temos das coisas aqui na Terra, a visão espiritual muito aguçada? Por que este homem recebeu tantos favores e outros não? Teria então Deus preferências? Olha que pergunta que nos leva a uma reflexão que é profunda. Como você vê a questão das preferências de Deus? Elas existem? Essas preferências acontecem por causa de um objetivo salvífico de Deus? Bom, eram perguntas que Santa Teresinha começava a refletir dentro dela. E com certeza você também pode já ter na tua cabeça uma resposta para tudo isso. Mas essa resposta que você está tirando dentro de você é um comparativo daquilo que você vê na realidade humana? Você vê uma mãe com muitos filhos, ela tem preferência a alguns filhos? Se ela tem, ela está sendo injusta ao ter essas preferências? Seria então Deus tal como os nossos pais? Ou nele não há preferência? O que diríamos de frases que nós ouvimos dos santos? Por exemplo, no Diário de Santa Faustina, Jesus fala: Faustina, eu não posso resistir ao teu coração. Será que Deus então teria uma preferência tamanha a Faustina que ela se torna irresistível a Deus? Afinal de contas, Deus tem as suas preferências? Quando eu lhe faço então essas perguntas, você vai com a mente para responder. E aqui está muitas vezes aonde entra a ação do mal, porque dependendo de como a sua mente foi formada, de quais são os modelos que nós criamos dentro de nós, nós formamos imagens erradas de Deus. Por isso, muito mais do que tentar responder essas perguntas agora, enquanto você escuta esse vídeo, é preciso deixar Deus respondê-las dentro de você. E para você deixar isso acontecer, você precisa ser como Santa Teresinha e deixar durante muito tempo, às vezes,
que aquilo vai se formando até que Deus te responda. Por isso Santa Teresinha vai dizer o seguinte: Jesus quis instruir-me a respeito deste mistério. Olha só que interessante. O Senhor pode querer que você seja instruído numa pergunta, numa dúvida, mas pode ser que esta pergunta e essa dúvida precisam ser o teu salto na confiança, na fé em Deus. Mas outras perguntas, Deus te responderá. Ele falará com você. E aí ela continua dizendo: pôs diante dos meus olhos o livro da natureza e compreendi que todas as flores por ele criadas são belas e que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram o perfume da humilde violeta, nem a simplicidade encantadora da margarida. Suspiramos aí no sentido de que aqui Deus começa a falar então com a alma pequenina. Pequenina no sentido de que não temos aqui grandes manifestações de Deus. Deus não fala com ela de forma sobrenatural. Por exemplo, temos Santa Catarina de Sena, que Deus falava com ela enquanto ela cozinhava e ela podia ouvir Deus, Pai, que falava com ela, e as pessoas iam anotando a sabedoria extraordinária, né? Nós dizemos isso de sabedoria infusa, né? O próprio Deus dá àquela alma a sua sabedoria ao revelar-se a ela. Então as pessoas anotavam aquilo que Santa Catarina ia dizendo. Havia uma sabedoria extraordinária que se fazia quando ela então passava por aquele momento de êxtase. Santa Faustina conversava com Jesus, outros momentos chegou a conversar com Maria. Teve também um momento que ela também teve uma experiência com Teresinha. Olha que extraordinário. Porém, Deus se manifesta a Santa Teresinha de um outro modo. Porém, ela se torna também doutora, tal como Santa Catarina de Sena. Embora ouvindo e percebendo Deus de forma muito diferente. E aqui esta pequenez, não com sobressaltos sobrenaturais, mas com o sobrenatural vivido no cotidiano. Talvez este é o caminho que Deus te chama a estar com Ele. Você que está me escutando, você que está me vendo neste momento, você tem procurado muitas vezes a voz de Deus e ver Deus de tantas maneiras sobrenaturais e de repente Ele está abrindo um livro na sua vida. Santa Teresinha percebe que ele abre o livro. Santa Teresinha percebe que Ele abre o livro da natureza. Olha que aqui tem uma expressão muito comum a Jesus, o livro da natureza. Jesus usava muito desses elementos. E ela então percebe a voz de Deus que fala nesses elementos e faz as comparações e coloca então as diferenças de alma, as diferenças de graças recebidas, que são então, repetindo aqui: compreendi que todas as flores por ele criadas são belas e que o esplendor da rosa e a brancura do lírio não tiram perfume da humilde violeta, nem a simplicidade encantadora da margarida, da qual ela achava que se tratava dela. A humildade e a simplicidade. Está ali presente naquelas almas simples. E por isso elas tinham recebido uma graça de outra forma, que não fazia se perder por causa dos grandes santos. Compreendi que se todas as flores quisessem ser rosas, a natureza perderia sua pompa primaveril e os campos já não seriam salpicados de florzinhas. Não dá para revelar-se a beleza de Deus sem essas pequeninas flores. Seria tudo muito estranho, um mundo somente de rosas e de lírios.
mas o mundo está salpicado de pequenas almas que espalham o seu perfume. Olha, essa pode ser o seu caminho, ser esta pequena flor em meio ao campo, mas que tem o seu perfume, o seu brilho, a sua beleza que se faz presente para todo mundo. Ela continua: o mesmo ocorre no mundo das almas. O jardim de Jesus, ele quis criar grandes santos que podem ser comparados aos lírios e às rosas, mas criou também outros menores, e esses devem se conformar em ser margaridas ou violetas, destinadas a alegrar os olhos de Deus quando contempla os seus pés. A perfeição consiste em fazer sua vontade, em ser aquilo que Ele quer que sejamos. A perfeição consiste em fazer a sua vontade. Pronto, a alma encontrou a verdadeira graça. E a graça é que aquela pequena flor se sente vista, amada, querida, cuidada, tal como as rosas e os lírios, mas ela reflete uma outra beleza. Por isso, Deus começa a responder essa alma pela natureza. Compreendi também que o amor de Nosso Senhor se manifesta tanto na alma mais simples, que não coloca nenhuma resistência à sua graça, quanto à alma mais sublime. O amor se manifesta, então, à alma pequenina, desde que ela não crie resistência. E as resistências são tudo aquilo que não permite que a graça de Deus se realize em nós, ou que Ele se comunique a nós. Muitas vezes a gente quer ser grande, ter as visões, ter as revelações, ter muitos dons místicos, e a gente acaba criando resistência, porque pode ser que Deus está te falando através da sua família, Deus está te falando através dos acontecimentos à tua volta, porque Deus pode estar te falando através da natureza, daquilo que você contempla no teu trabalho. Afinal, qual é o livro que Deus está abrindo para você? Não crie resistências àquilo que Deus quer comunicar. Por isso, há um abandono extraordinário em cada pedido de Deus. E essa é uma graça que está ali nos esperando. E de repente a gente está olhando para a graça dos grandes santos e esquece que não é ser grande, é ser pequeno o caminho com Deus. Deus fala às almas pequeninas pelo seu cotidiano. Por isso, percebe se Deus está continuamente te falando. Não crie resistências, não pense nos grandes. Pense em responder à vontade de Deus que te fala, que te conduz e que vai quebrando dentro de nós tantas mentiras que nós criamos e respondemos a perguntas que nós mesmos colocamos diante do Senhor. Mas deixe que agora Ele comece a responder a você. Percebe os livros que Ele está abrindo e você vai perceber a beleza que é ser pequeno e ser conduzido por Deus. Deixe que o perfume da humildade e da simplicidade possa te alcançar. E é esse perfume que nós vamos perceber, sobretudo na vida de Santa Teresinha, e agora a gente vai começar a deixar que ele se espalhe na nossa própria vida. Por isso, nós vamos estar juntos neste caminho de aprendizado com esta grande santa, pequenina, mas que tem grandes coisas com a sua própria vida a nos dizer e a nos surpreender. Pedimos isso sobre o seu olhar e sobre essa intercessão desta grande santa e também da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.